A não ser que eu me convença de que eu estou errado, eu estou preso à minha crença pelos textos da Bíblia. Minha consciência está cativa à palavra de Deus. Aqui estou. E assim será. Que Deus me ajude. Amém. 5 solas. Amanhã, 31 de outubro de 2022, a Reforma vai completar 505 anos. Se você não conhece muito a Reforma Protestante, eu desafio você a ler sobre esse tema. Todo ano, ou quase todo ano, quando vou pregar sobre o assunto, eu preciso reler a história, alguns novos livros, e eu fico com o coração cheio de alegria de ver e saber do legado da Reforma Protestante. 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero afixou as suas 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg. E esse ato simbólico é que deflagrou o início da Reforma Protestante. Lembrem-se que, de fato, o movimento da Reforma começou antes. Já havia um descontentamento com os rumos da igreja da época, mas esse foi um ato simbólico, quando Martinho Lutero... O que Martinho Lutero criticava? Principalmente os desvios da igreja da época, a igreja católica romana, e, ponto principal, a venda de indulgências. E é bom que você entenda isso. Precisando de recursos para completar a construção da Basílica de São Pedro, o Papa da época permitiu que um comissário da igreja chamado João Tetzel fosse à Alemanha e lá ele vendesse chamadas bulas, que são certificados dados pelo Papa e que prometiam ou declaravam às pessoas que adquirissem aquele certificado perdão para os pecados. Agora vejam só, algo muito sério, porque esses documentos concediam perdão para quem adquirisse, que podia adquirir em seu próprio favor, podia adquirir em favor de um parente ainda vivo, podia adquirir por alguém que já tivesse morrido, ok? E dizia que este documento livrava a alma, inclusive, do purgatório. Vamos lembrar que Lutero era alguém que acreditava no Papa, no purgatório, ok? Ele era um católico romano. E esse documento, então, quando as pessoas compravam, e João Tetzel não apenas vendia, mas ele explorava, vendendo de maneira descarada e dizendo, quando a moeda, o som bate no fundo da caixa, o perdão é liberado no céu. Então, era assim. Então, tem indulgência hoje também, né, gente? Tem igreja vendendo indulgência. E hoje eles estão... John Tetzel ficaria sem graça, vendo o que fazem por aí hoje. Mas era isso, vendia-se o perdão dos pecados. Ele dizia, então, que a pessoa adquirir não precisava fazer a confissão do pecado, arrependimento, não precisava comparecer perante um sacerdote. Esse foi o clima que Lutero, e ele discordava em alguns pontos da vida do Papa, da autoridade, mas principalmente as 95 teses são quase que exclusivamente um combate às indulgências. Agora, Lutero viu que essa prática da venda de indulgências não encontrava respaldo nas Escrituras. Era uma prática abusiva. E por isso que um dos princípios da reforma é somente a Escritura. As 95 teses, entendam que ele colocou lá como um costume da época. Só que as 95 teses viralizou. Sem rede social, viralizou. Porque era costume, quem quisesse fazer uma discussão, colocava suas teses e chamava para um debate. De fato, lá no preâmbulo, no cabeçalho dessas 95 teses, está escrito debate para o esclarecimento do valor das indulgências pelo Dr. Martinho Lutero, 1517. E ele diz, por amor à verdade e no empenho de elucidá-la, discutir-se-á o seguinte em Wittenberg, sob a presidência do reverendo padre Martinho Lutero, mestre de artes e de santa teologia e professor catedrático desta última naquela localidade. Por essa razão,
ele solicita que os que não puderem estar presentes e debater conosco oralmente, o façam por escrito, mesmo que ausentes, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, lembre-se disso, Lutero não queria romper com a igreja. Ele queria chamar a igreja a abandonar as práticas abusivas. Mas o fato é que a história nos conta que Lutero foi perseguido, foi declarado herege, foi convocado por 2 assembleias, 2 dietas, para se justificar, para de fato abrir mão do que ele dizia, para se retratar. Ele se negou a fazê-lo e ele então foi excomungado da igreja. Agora, a reforma se espalhou por toda a Europa, pela França, pela Suíça, pela Inglaterra, pela Escócia e por tantos outros países. Esses são os mais conhecidos. Lutero não é o único nome da reforma. Temos aí, aportuguesando, Ulrico Zwinglio, João Calvino, Thomas Cranmer, John Knox. Foram outros reformadores famosos. Agora vamos lá. É de grande importância para a igreja evangélica, as igrejas históricas no século XXI, a reforma. Agora vamos lembrar, nós batistas não somos reformados, nós somos transformados. Nós somos de fato, queridos. Mais ainda, os batistas exigiram na Inglaterra uma reforma mais radical. A reforma protestante ainda queria ter igrejas ligadas ao Estado local. Então, a igreja da Suíça, a igreja da Alemanha, porque tudo estava ligado a Roma. Mas os batistas, na reforma radical, nós somos de origem, como eu creio, dos anabatistas, exigiam que houvesse uma separação entre igreja e Estado. É um princípio batista até hoje. Igreja é igreja, e Estado é Estado. Então, quando há uma intromissão de um no outro, coisa boa não dá. Então, os batistas foram mais radicais, mas nós todos, evangélicos, históricos, somos herdeiros teológicos da reforma. Então, os presbiterianos, luteranos, eles são historicamente, as igrejas reformadas na Europa, da reforma. Nós não somos da Inglaterra, um grupo depois que foi para as colônias americanas. Agora, nós cremos no legado da história, nos princípios da reforma, e muitas dessas doutrinas fazem parte hoje da nossa fé, o alicerce da nossa fé. E hoje eu quero compartilhar com vocês aquilo que eu chamo, que é conhecido como os 5 solas, os 5 somentes da reforma, que eu chamo dos 5 pilares da reforma, ou 5 verdades do evangelho, que se você compreender isso, você vai entender de reforma protestante. Fala da graça, da fé, de Cristo, da Escritura e somente a Deus glória. Somente a graça, somente a fé, somente Cristo, somente a Escritura e somente a Deus glória. São os 5 solas, as 5 verdades do Evangelho. E eu quero compartilhar com vocês hoje esses 5 solas, esses 5 pilares da nossa fé, entender como a reforma ela é atual, como ela deve ser a base da nossa fé. O que os reformadores defendiam que ia contra o ensino naquela época? Primeiro, eles disseram, e eu vou ler aqui ao longo da nossa mensagem, os textos bíblicos, porque são vários. Primeiro, ele dizia, sola gratia, que é um termo latino, somente a graça. Esta afirmação dizia que a salvação, nós temos a salvação, a vida eterna, somente por meio da graça. A igreja da época também valorizava a graça. Dizia, olha, a salvação é pela graça, mas dizia assim, não é somente a graça. É a graça e as boas obras, os méritos das boas obras. É a graça, mas seguir também os sacramentos da igreja. Então, embora eles não negassem que a graça fosse importante, eles acrescentavam. Veio Lutero e entendeu, não, é somente pela graça. Não há merecimento por meio de boas obras. Não há nada, essa é a ideia de sola gratia, do somente a graça. Não há nada que o pecador possa fazer para merecer a salvação. Salvação não é merecimento. Nós não cooperamos com Deus para a salvação. Queridos, para mim, a reforma é tão atual, porque isso vai de encontro, entra em choque com o orgulho humano.
Nós, seres humanos, temos grande dificuldade em receber coisas de graça. Já viu que a gente às vezes fica até sem graça quando ganha um presente e já quer retribuir? Você ganha, você fala assim, não, mas eu tenho que retribuir, ganhar um presente, a gente esquece que presente é presente. Não é merecimento, dá porque ama, dá porque gosta. A gente tem dificuldade. Não, mas como de graça, a gente desconfia. Quando alguém oferece alguma coisa de graça, você fala assim, tem pegadinha. Entendeu? Tem pegadinha. Porque o ser humano tem dentro dele uma ideia de eu preciso fazer, tenho que conquistar. Mas isso pode valer na vida. O mérito, a meritocracia. Na salvação não existe meritocracia, a não ser a meritocracia de Jesus Cristo. Então, quando Lutero entendeu, e depois eu vou contar um pouquinho da história dele, foi marcante para ele quando ele leu Romanos 1,17, porque ele disse, olha, a salvação é obra exclusiva de Deus, é um presente de Deus para pecadores perdidos. Graça significa que algo nos é dado sem merecimento. E isso a Bíblia fala, e Paulo principalmente, aos Romanos. Romanos 11,6 diz, e se é pela graça, já não é pelas obras, do contrário, a graça já não é graça. Ele está dizendo assim, se tem graça e tem que acrescentar obra, já não é mais graça. Então, se é pela graça, já não é pelas obras, do contrário, a graça já não é graça. Romanos 11,6. Romanos 3,24. Sendo justificados, isso é, declarados justos, gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, queridos, a reforma, e nisso está a nossa fé. A nossa salvação não tem nenhum merecimento. Não foi nada que você fez. Foi algo dado por Deus. Ele pagou o preço. E essa é uma verdade que precisa ser relembrada, reestabelecida. Porque hoje se fala muito de mérito, de conquistar a salvação, de conquistar o céu, ou mesmo de se tornar cristão, mas fazer algo mais. Não. É graça e nada mais. É presente de Deus. Mas ele diz, como é que eu recebo esta graça, esse presente? Ele falou, sola fide. Pela fé, somente pela fé. E aqui responde essa importante pergunta: como é que eu sou salvo? É pela graça. Como é que eu recebo? Lutero afirmou, à luz de Romanos, é pela graça mediante a fé. E isso é fantástico porque Lutero, ele foi tão tocado por essa verdade porque ele vivia uma grande crise. Lutero tinha muito medo da ira de Deus. E ele, até a ida dele para estudar e se tornar um padre, foi quando numa tempestade ele tinha muito medo de um raio, e caiu um raio, ele clamou uma Santa Ana, se você me livrar, me proteger, eu vou dedicar a minha vida para a igreja. Isso aconteceu, ele dedicou a vida para a igreja, mas Lutero vivia atormentado com medo da ira de Deus. Chegou a um ponto em que ele confessou que ele não amava a Deus, que ele odiava a Deus, porque ele havia sido criado e aprendido sobre uma ira de Deus. De maneira equivocada ele aprendeu. Ele se tornou um monge, desejando com isso se habilitar para o céu. Viveu uma vida monástica, desejando a vida eterna. Ele tinha um senso de pecado tão profundo que ele vivia no confessionário. A história diz que ele ia para o confessionário, confessava um pecado, estava voltando para casa, se lembrava de algum pecado, voltava para o confessionário. E às vezes voltava para o confessionário para confessar o mesmo pecado com medo que não tivesse sido perdoado. Ele vivia atormentado. Essa é a vida de Lutero. E ele pensava, se eu morrer sem confessar algum pecado, eu não serei salvo. Ele vivia se autoflagelando. Então, algumas vezes ele ficava sem comer, sem beber, sofrendo, encontrava ele na cela dele ali, onde ele ficava, se penitenciando. Mas ele não encontrava paz para a sua alma. Até que um dia ele leu Romanos capítulo 1, e que diz que o justo viverá pela fé. Ele tentava viver para conquistar a salvação com flagelo, com a confissão. E ele entendeu que o justo será salvo ou viverá pela fé. Ele não vivia pela fé. Ele disse que os seus olhos foram abertos. Ele passou a amar o Evangelho. E aí ele fez essa afirmação. É somente pela fé. Os 5 solas não foram
determinados por Lutero. Ao longo da história, foi se montando, no século XX, essa é uma lista do século XX, provavelmente Karl Barth, o primeiro a fazer isso, de colocar essas grandes verdades do Evangelho. Mas Lutero, queridos, ele teve esse encontro, ele saiu do tormento da sua alma, quando ele entendeu que salvação não era algo conquistado, mas era algo recebido como pela fé, basta crer. E aí, queridos, quando a igreja começou a combater os ensinos de Lutero, chamá-lo de herege, a igreja voltou a afirmar para Lutero, e lá no Concílio de Trento, em 1547, alguns pronunciamentos sobre a sua justificação dizia, olha, para combater Lutero, que Lutero dizia assim, somente pela graça, somente pela fé. E o concílio disse, olha, os pecadores são justificados pelo batismo, os pecadores são justificados por meio das boas obras, e ele diz que os pecadores não são justificados somente pela justiça de Jesus Cristo, e mais ainda, os que são cristãos podem perder a salvação. Então, olha só, Lutero, estou firme agora, não tenho mais medo de perder a salvação, eu não tenho mais medo de Deus, eu estou com a minha alma livre, e a igreja volta a afirmar aquilo que já afirmava, não, é preciso o batismo, é preciso boas obras, só a morte de Jesus não é suficiente, e mesmo assim, você tem que continuar se penitenciando, porque nada garante que você não vai cair. Agora, Lutero, ele disse, não é isso, no Concílio de Trento, afirmaram que se alguém disser que o pecador é justificado somente pela fé, é um herege. Então Lutero era um herege, porque ele cria na Bíblia. E Lutero, no livro de Romanos, capítulo 1, verso 17, e no livro de Romanos, do qual ele era professor, ele aprendeu isto, que é somente pela fé. Romanos 3, 28 diz, concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Romanos é um livro fantástico. Concluímos, diz Paulo. E Paulo foi alguém atormentado também, querendo conquistar a salvação. Concluímos. E eu fui o primeiro a concluir, Paulo está dizendo aqui, que o ser humano é justificado somente pela fé, independentemente das obras da lei. Por meio da fé, nós fazemos que os benefícios do Cristo que morreu e ressuscitou cheguem até nós. Na verdade, a fé é a mão que se estende para receber a salvação. Como diz Efésios 2, 8 a 10, porque pela graça vocês são salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, pelas quais Cristo já morreu de antemão para que andássemos nela, entendeu? Nós somos salvos pela graça por meio da fé. A fé é esta mão que se estende para receber o presente de Deus. Salvação não é algo conquistado, salvação é por meio da fé, é um presente recebido. E aí, para completar esse trio dos 5 primeiros solas, dos 3 primeiros solas, ele fala que é pela graça, por meio da fé, somente por meio de Cristo. Quem pode nos salvar? Somente Cristo. Somente Cristo. Não é ninguém mais, não é o Papa, não é nenhum outro intermediário, não é nenhum santo, somente Jesus. E como ele cria, nisso nós cremos, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, porque ele próprio é Deus também, se não for por ele. E hoje, por que é tão atual? Porque naquela época haviam outros supostos caminhos, hoje também. Existe o caminho hoje, a crença que todos os caminhos levam até Deus, ao caminho das boas obras, ao caminho da moralidade, ao caminho das filosofias, ao caminho do esoterismo, ao caminho até do alto flagelo. Não, são supostos caminhos, mas que não nos levam até Deus. Jesus Cristo é o único caminho, porque foi Ele que morreu, só Ele podia pagar o preço, só Ele restabelece a nossa comunhão com Deus. A Bíblia nos diz em Atos 4,12 que debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus. Paulo diz a Timóteo, primeira carta, capítulo 2, verso 5, porque há um só Deus, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Queridos, isso foi revolucionário. Você pode entender como isso se chocava, como isso é de encontro ao que se ensinava na época.
Então, não era só a graça, é a graça e algo mais. Não era só a fé é importante, mas a fé só não, tem que ter batismo também, tem que ter boas obras. Não é só Cristo, tem aí os intermediários. E aí vem Lutero, que quando leu Romanos, teve um encontro com Deus, foi transformado. E aí, queridos, ele passou a pregar isso com todo o seu coração. Ele foi perseguido. Ele teve que... Há uma parte da história de Lutero que é fantástica. Quando ele voltava de uma dessas assembleias onde ele foi para ouvir as denúncias e ter que explicar, e no caso de Lutero, apenas reafirmar o que ele cria. Ele voltando para casa, ele foi sequestrado, mas foi um sequestro assim forjado. Sequestraram para escondê-lo. Então, ele foi sequestrado, ficou 1 ano escondido num castelo, até que baixasse a poeira e ele voltasse para Wittenberg para continuar a reforma. Mas ele cria nisso. Lá nesse castelo, ele traduziu todo o Novo Testamento na linguagem do alemão comum da época. As pessoas não tinham a Bíblia. Graças a Deus, já a imprensa tinha sido inventada. Então, os alemães começaram a ter cópias da Bíblia para poderem ler, e Lutero pregando o tempo todo: a salvação é somente pela graça, por meio da fé e somente por meio de Cristo. Não existe outro caminho a não ser Jesus. Aquilo que nós pregamos o tempo todo: só Jesus Cristo salva. A reforma hoje é tão importante porque combate o sincretismo que diz que todo caminho leva até Deus. Combate o universalismo que diz assim: no final das contas tudo vai dar certo. Não importa se é Jesus ou não. Não. Nós, por amor às almas, fazemos missões porque cremos pela Bíblia que a salvação é pela graça, mediante a fé, mas via Jesus, porque só Ele pagou o preço. Não tem a história que todos os caminhos levam até Deus. Não existe a história de que no final tudo vai dar certo. Não. Nós precisamos anunciar Jesus. 3 grandes verdades. Como Lutero, nós já não temos mais medo de um Deus irado. Nós reverenciamos a esse Deus. Mas nós sabemos que a nossa vida está firmada no Senhor e que a salvação a gente não perde. Está garantida. Estamos firmados. A nossa fé e o nosso amor. Mas há 2 solas ainda, ou 2 solas, que a reforma traz para nós. Essa é muito importante. Sola Escritura, ou somente a Escritura. Que Lutero disse que toda a verdade precisava vir das Escrituras. Quando ele combateu as indulgências e todo e qualquer desvio, ele combateu, e ele combateu com base nas Escrituras. E hoje também, nós vivemos num mundo com muitas reivindicações do que é verdade em todas as áreas. O que é verdade sobre a origem do universo? O que é verdade sobre como devemos viver? O que é verdade sobre o que é certo e o que é errado? O que é verdade sobre moralidade? O que é verdade sobre os relacionamentos? Sobre Deus, sobre os homens? Como tomar decisões e fazer escolhas com base nestas supostas verdades ou reivindicações de verdade? Nós tomamos decisões com base nas Escrituras. Há um padrão. Todo mundo tem um padrão, viu, queridos? Todos nós temos alguma norma, consciente ou inconsciente. E hoje, se você olhar para a sociedade, as normas estão aí. Cada ser humano toma suas decisões baseadas em algo. Alguns dizem assim: não, eu sou racional. Tomo decisões de maneira racional. Outros são tocados e levados pela experiência. Outros pelos sentimentos. Outros pelo que parece funcionar. Se dá certo, vamos fazer. Outros o que me faz sentir livre. Outros o que me dá prazer. Então, são as várias correntes da filosofia. Racionalismo, empirismo, idealismo, pragmatismo, existencialismo, hedonismo. Pessoas vão fazendo escolhas, conscientes ou inconscientes. E nós? Nós afirmamos que quem define a nossa vida em termos de o que cremos e como vivemos é as Escrituras Sagradas. Cremos que ela é atual, que ela é palavra de Deus. Então hoje, queridos, nós temos que lembrar disso, porque há outras, como Lutero enfrentou aquela luta, era a tradição da igreja, as encíclicas papais determinavam coisas que estavam contra a Bíblia. Hoje temos também, às vezes a tradição religiosa está sobre a Bíblia. Outras vezes, queridos, nós temos aí, hoje é muito comum, os pregadores da moda.
A Bíblia diz que haveriam dias em que as pessoas atrairiam para si pregadores que falariam o que elas gostariam de ouvir. E hoje, então, os influencers da internet estão aí. E as pessoas estão ouvindo, entendeu? E gostando. Já disse aqui que não basta ter um rosto bonitinho na internet para você acreditar, tá, queridos? Tem mais, você tem que analisar. Não importa o que fala. Então, hoje também é a cultura, o movimento cultural. Aí nós precisamos lembrar, o que define a nossa vida em termos de o que cremos e como vivemos é a Escritura Sagrada. E Lutero, quando foi chamado a se retratar, ele afirmou o seguinte, ele falou, a não ser que eu esteja convencido pelo testemunho das Escrituras ou pela razão clara, sou limitado pelas Escrituras que citei. E minha consciência é cativa à palavra de Deus. Não posso e não irei me retratar de nada, uma vez que não é nem seguro, nem correto agir contra a consciência. Essa é a minha posição. Então ele disse, queridos, ele falou diante dos seus inquisitores lá, olha, o que eu defendo aqui, eu defendo à luz das Escrituras. Hoje, queridos, este é um princípio, somente a Escritura, que precisa ser resgatado e reenfatizado. Nós, na nossa vida, como tomamos decisões sobre qualquer área, nós precisamos fazer à luz da Bíblia. Os batistas afirmam que a Bíblia é regra de fé e prática. Então, na Bíblia você baseia o que você crê e como você vive. Então, e aí eu vou dizer o seguinte, tem momentos que a Bíblia, muitos momentos, que a Bíblia vai me confrontar, vai te confrontar. Aliás, se você lê a Bíblia e não é confrontado, você não está lendo a Bíblia. Porque a Bíblia nos confronta. E nós temos que nos adequar à palavra de Deus. Como viver, o que crer, como agir, como reagir. Não pode ser na base do sentimento. Não pode ser na base do pragmatismo, se funciona, tudo bem. Não vai ser na base da experiência, não é porque alguém disse, seja qualquer pessoa e com que autoridade tenha. É a palavra de Deus. Então ele disse que me convençam pelas Escrituras e permaneceu firme. E o apóstolo Paulo diz, toda a Escritura é inspirada por Deus. Lá em 2 Timóteo 3, 14 a 17, olha o que ele diz para Timóteo. Quanto a você, Timóteo, diante de um mundo que rejeita a verdade, quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e no que você acredita firmemente, sabendo de quem você aprendeu. Aprendeu de Paulo, aprendeu da sua avó, da sua mãe. Ele diz que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A palavra de Deus firme. Não é a cultura, não é outra revelação. Não é qualquer autoridade eclesiástica, não é experiência, não é porque alguém tem uma boa argumentação, não são os pregadores da moda, queridos, é a palavra de Deus. Porque sempre assim, nós somos tentados a abandonar o que a Bíblia diz por outra palavra. Começou lá no Gênesis, queridos, lá no Éden. Lá no Éden, Deus disse que daquele fruto não deveriam comer, porque se comesse, certamente morreriam. Veio Satanás e disse, não, certamente não morrereis. Adão e Eva acreditaram no certamente não morrereis. E quem estava certo? A palavra de Deus. O que Deus disse, porque era a palavra vindo do céu. Ele disse, certamente morrereis, e eles morreram espiritualmente. Palavra de Deus que nós cremos, inspirada, inerrante, atual, prática. O Salmo 19 fala sobre isso quando diz que a lei do Senhor é perfeita, restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. E o último, e não menos importante, sola, é soli Deo glória. Somente a Deus glória. Vendo todas as verdades
que é somente a graça, somente a fé, somente Cristo, somente a Escritura. Os reformadores compreenderam que, de fato, o que era a base de tudo isso é que somente Deus merece toda a honra e toda a glória. Há uma declaração escrita em 1996 em Cambridge, Massachusetts, que dizia o seguinte sobre a reforma, sobre esse tema. Reafirmamos que, como a salvação é de Deus e realizada por Deus, ela é para a glória de Deus e devemos glorificá-lo sempre. Devemos viver nossa vida inteira perante a face de Deus, sob a autoridade de Deus e para a sua glória somente. Amém? A prioridade número 1 da nossa vida não é bênção, não é sucesso, não é conforto. Nós fomos criados e salvos para a glória de Deus. E algumas vezes a glória de Deus vem mediante o sofrimento. Vem mediante situações difíceis. Porque o alvo, diferentemente do evangelho da prosperidade, o alvo sempre é a glória de Deus. O apóstolo Paulo entendeu isso perfeitamente. Ele escreveu sua carta aos Filipenses no capítulo 1. A igreja estava triste porque Paulo sofria na prisão. E ele diz o seguinte, olhem de outra perspectiva. Ele diz o seguinte, quero que saibais que as minhas prisões têm contribuído para o avanço do evangelho. Ele está dizendo, olha, não fiquem tristes, saibam que Deus está usando isso para a sua glória, por meio das minhas prisões, toda a guarda pretoriana está se convertendo. Então a prioridade nossa não é bênção, embora Deus abençoe, não é sucesso, embora Deus dê sucesso, não é conforto, embora Deus dê conforto, porque há o problema hoje de igrejas focadas no cliente, igreja que acha, olha, nós temos os consumidores, nós temos que promover, e por isso estão sendo deixando o evangelho. A igreja existe para dar entretenimento, para serviço ao cliente, para que ele se sinta bem, para usar o marketing. Não. A começar pelo culto. Tudo deve ser para a glória de Deus. A começar pelo culto. Mas tem que invadir toda a nossa vida. A nossa vida, como diz o apóstolo Paulo, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Que, gente, usa esse versículo. Está em dúvida se vai fazer ou não alguma coisa? Pergunta se é para a glória de Deus. Se não for, sai fora. Então, não faça. Quer comais, tudo que você faça, legítimo. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façais para a glória de Deus. Façam para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Nós somos criados para o louvor da sua glória, diz Paulo aos Efésios, capítulo 1. Deus não existe para satisfazer as nossas ambições, os nossos desejos, os nossos apetites de consumo, os nossos até interesses que parecem espirituais. Não, a glória de Deus é o foco. Tudo para a glória de Deus. Somente a Deus glória. Apocalipse fala disso. Tu és digno, Senhor, Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder. Paulo aos Colossenses, capítulo 3, verso 17, diz: e tudo que fizerdes, seja em palavra ou seja em obra, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Tudo é para a glória de Deus, é o que a Bíblia diz. Pastor Hernandes Dias Lopes, aqui, caminhando para o final, quero dizer, ele disse sobre esse tema: só lhe deu glória. Destaca que tudo foi criado por Deus e existe para a glória de Deus. O homem não é o centro do universo, Deus é o centro da nossa vida. Então, esses são os princípios da reforma. Uma das verdades que a reforma diz também, e é um lema hoje, é: igreja reformada sempre sendo reformada. A gente não sabe de onde vem essa frase, mas uma frase mais recente do século XX, dizendo: uma igreja reformada, sempre sendo reformada, dizendo o seguinte, que sempre a igreja precisa reavaliar a sua vida, as suas crenças, à luz das verdades das Escrituras. E precisa de reforma. A igreja do século XXI precisa de uma nova reforma. Uma reforma que não é uma invenção, mas é um retorno aos princípios bíblicos. O que é uma igreja sempre sendo, não se reformando, sempre sendo reformada? É uma igreja que afirma que é somente a graça, por meio da fé, somente por meio de Cristo, e somente as Escrituras, e somente a Deus glória. Nós precisamos anunciar isso, que só Cristo salva,
que a salvação é um presente de Deus que a gente recebe por meio do arrependimento e da fé, que Jesus é o único caminho. Nós vamos voltar da nossa vida pautada pelas Escrituras sagradas, não pelos valores da cultura, não, é pela Escritura sagrada. Conformar a nossa vida, isso é desafiador. A nossa vida sendo adequada às verdades das Escrituras. E o nosso foco precisa ser o reino de Deus e a sua glória. Devemos viver a nossa vida inteiramente na presença de Deus e somente para a sua glória. Os 5 solas da reforma nos mostram 3 verdades para você guardar e levar para casa. Primeiro, que o plano da salvação é maravilhoso. O plano de salvação pela graça, por meio da fé, por meio de Cristo. Mas também que a Escritura é extraordinária, poderosa, impactante na nossa vida. E que o nosso Deus é um Deus glorioso. Merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Vamos orar. Deus de amor, obrigado por essas verdades reafirmadas pela Reforma Protestante. Que são verdades plenamente atuais para a nossa vida. E que nós possamos sempre nos lembrar do quão maravilhosa, ou quão maravilhoso é o plano da salvação. O quanto a Escritura é poderosa para transformar a nossa vida. Mas acima de tudo, o quanto o Senhor é glorioso e digno de honra, glória e louvor. Obrigado, Pai, porque a nossa vida foi completamente transformada e nós estamos agora descansando no Teu poder. A nossa fé está firmada no Senhor. Te louvamos pela história da reforma e te louvamos pelo impacto dela na nossa vida hoje também. Em nome de Jesus, para a Tua glória oramos. Amém.